Agora, para abrirmos no texto e reflexão da palavra de Deus nesta noite. Nosso livro de Apocalipse, capítulo 21. Muito só de ler o livro, de abrir no livro de Apocalipse já é algo assustador, mas é um livro glorioso. Quem é mais familiarizado com o pastor sabe que é um dos livros que a gente gosta, e gosta mesmo porque é um livro que consola tanto a gente. E eu queria compartilhar com os irmãos talvez uma frase dentro desse texto, mas queria ler junto com a igreja Apocalipse 21, versículos 1 a 4. Vamos ler juntos? Apocalipse 21, versículos de 1 a 4, todos nós em uma só voz. Apocalipse 21, 1 a 4. Vamos ler juntos? Leamos. Vi novo céu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descida do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, apontada para o seu esposo. O povo ouvindo de voz e do nome dizendo: eis o tabernáculo de Deus convosco, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos ler esse versículo 4 de novo, todos. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Às vezes eu fico a pensar se uma das coisas que levam a igreja a não meditar tanto no Apocalipse é porque estamos muito focados nas coisas daqui desta terra. Parece que o céu não nos embeleza, não nos encanta. Parece que a nova terra, vixe, quando a gente fala em nova terra, e não se assuste aqui nesta noite, se você não ouviu ainda da nossa morada eterna sendo a nova terra, não se assuste, porque nós vamos falar sobre isso. Mas nós ficamos sem encantamento, nós nos deixamos iludir pelas coisas rotineiras do dia a dia, pelas festas momentâneas daqui desta terra, por nosso trabalho, por nossa família. Escrevemos lá nas redes sociais: minha família, meu maior patrimônio. E às vezes deixamos de pensar das coisas de Deus, das coisas que estão bem ali, pertinho, preparado para nós. Não é verdade? É verdade. Esquecemos do paraíso, da eternidade que Deus tem preparado para nós. E às quartas-feiras nós estamos estudando o Apocalipse, terminando. E eu deixei o capítulo 21 e o capítulo 22 para nós darmos uma explorada um pouco melhor, porque tem tanta coisa bela aqui para a gente conversar. E eu quis trazer hoje um pouquinho dele para nós à noite, para nós aqui nesta noite, que é o versículo 4 desse texto. E talvez hoje, principalmente nesse versículo que diz: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Quem aqui nessa semana teve algum motivo para chorar? Gente, não tem? Algumas lutas, mesmo que não seja abrindo a boca, mas às vezes o nosso coração estremece de tristeza, de angústia, de raiva, de ira. Muitos sentimentos que juntos nos levam às vezes a ir a pique,
e a derramar lágrimas. Você já imaginou que em breve isso poderá não mais acontecer conosco? Pode ser que amanhã, ou hoje à noite, ou enquanto estamos aqui, nós não sabemos, não podemos dizer, nós já, qualquer momento, podemos encontrar com o Senhor, ter aquele encontro glorioso, grandioso com Ele, onde prestaremos contas, onde Ele nos confrontará, mas ao mesmo tempo, tudo o que é de ruim, tudo que está associado à queda, ao pecado, não mais existirá, porque o Senhor vai nos confortar, vai enxugar o nosso pranto, ou a nossa lágrima, porque o pranto não vai mais existir. Você consegue visualizar e imaginar e desejar ir para esse lugar o mais rápido possível? Já que reclamamos tanto disso aqui, tudo caro, carne cara, tudo que a gente vai comprar, cesta básica, caramba, que agonia fazer o supermercado hoje, comprar as coisas. Mas você deseja mesmo que tudo isso termine? E está pronto para encontrar-se com o Senhor? Eu particularmente, irmãos, sou sério dizer para vocês que é uma das coisas que eu peço ao Senhor para ser meu pensamento número 1 todos os dias. Maranata, vem, Senhor Jesus, volta, volta, volta. Eu queria, se fosse possível, colocar Isaías 25:8, para nós lermos esse texto junto e juntarmos com isso aqui, para nós dar uma sincronizada naquilo que João falou. Dá certo, Pablo? Vamos ler todos? Todos. Tragará. Mas um dos grandes problemas de interpretação do Apocalipse é que a gente acha que João inventou tudo aquilo ali na ilha de Patmos. E que, de alguma maneira, o Apocalipse é um livro estranho que não está interligado com o restante da palavra de Deus. Mas os irmãos percebem que Apocalipse 21:4, João não tirou de qualquer coisa, mas ele trouxe a ideia de que Isaías diz: mas de que lágrimas Isaías está falando que o Senhor enxugará? Não tem como nós não pensarmos e entendermos que o Senhor, Isaías está falando da segunda vinda de Cristo. Ah, pastor, mas não é. O Senhor ia enxugar, Isaías está dizendo que Deus ia enxugar a lágrima do povo de Israel quando Jesus voltasse, viesse, nascesse. Jesus veio, nasceu, morreu, nós somos salvos. Mas quem aqui ainda não derrama lágrimas de tristeza e de aflição? Derrama ou não? Mesmo sendo salvo, lavado no sangue do Cordeiro, nós temos momentos aterrorizantes às vezes na nossa vida ou não? Momento em que o pranto vem e não quer estancar ou não? É a doença de um parente, é a descoberta de uma doença em nós, é um problema, tantas coisas que vêm e nós derramamos lágrimas. Salvos, mas sofremos ainda. Mas o que Isaías está dizendo é que o Senhor enxugaria as lágrimas. A mesma coisa que João disse. Quando é que de fato o Senhor vai enxugar por completo as nossas lágrimas? No novo céu e na nova terra. Lá não vai haver mais motivos para plantearmos. E o versículo aqui, ele vai nos levar a entender um pouco disso. Eu queria meditar com os irmãos nesse versículo 4 dentro disso. Primeira coisa é que nessa nova terra que o Senhor vai estar preparando para nós, ou já está preparado antes mesmo que houvesse mundo, Ele vai enxugar. Eu queria trazer duas coisas aqui para nós nesta noite. Na terra em que o Senhor preparou para nós,
Lá não vai haver lágrimas de infelicidades, por exemplo. Lágrimas causadas pela morte, como diz aqui o texto. Não vai haver mais. Eu não vou precisar chorar porque a morte lá não vai mais existir. Eu não preciso sair de casa preocupado se vou morrer em um acidente de trânsito, se vou levar uma queda de avião. Vocês viram esses dias, né? Um acidente de ônibus terrível lá na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. 41 pessoas já vieram a óbito. Horrível. Horrível. Caminhão vinha com 2 blocos grandes daquelas pedras. Parece que um se soltou e caiu. O ônibus vinha, que ele deu de frente com o ônibus. O ônibus teve uma explosão, pegou fogo. Coisa horrível, né? Hoje de manhã os irmãos estavam falando de a queda de um avião, um pequeno porte, lá na região sul. Eu estava olhando agora há pouco na internet, caiu uma ponte lá no estreito que liga o estado do Maranhão ao Tocantins, a ponte principal, eu já passei por ela algumas vezes. E a gente vai olhando as notícias e tragédia, e tragédia, e tragédia. E quanto mais próximo de nós são essas notícias, mais nós ficamos tristes. Mas lá na nova terra não vai ter mais isso. Você imagina um lugar desse? Você quer ir para lá? A resposta é Cristo. Queremos ir de fato para lá, estar nesse lugar, né? Não se haverá lágrimas pelo sofrimento físico também, ou por alguma coisa que venha sobre nós, enfermidades, porque Isaías já nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não haverá. Que coisa triste que a gente chora quando a gente recebe a notícia de que estamos doentes, ou que alguma pessoa próxima a nós está doente. Está doente. A gente fala desse acidente lá em Minas Gerais, a gente fica triste. Se esse mesmo acidente fosse lá nos Estados Unidos, a gente até ficava triste, mas lá nos Estados Unidos. Mas se um acidente dessa proporção fosse aqui na Serra, era bem capaz de nós estarmos todos trêmulos hoje aqui. Mas nós nem estaríamos aqui, hein? Estaríamos em pranto, se fosse aqui perto e tivéssemos familiares nossos envolvidos. Quanto mais perto de nós, mais motivo de lágrimas tem. Mas o Senhor vai enxugar. Sabe o que é que eu vejo também? Lá no céu não vai haver lágrimas causadas pela violência. Você sai de casa às vezes preocupado se alguém roubar seu celular. Ou fica preocupado se alguém entra na sua casa e leva o que está lá dentro. A gente vai e volta e fica preocupado, a violência aumenta. Os crimes, e às vezes chegam perto de nós, e a gente chora. Lágrimas, nesse sentido também lá não haverá. Não vai ter. Parece até que o pastor está falando de uma utopia para a igreja. E sabe por que parece uma utopia? Porque nós não pensamos neste lugar. Isso não é triste para nós? Esquecemos dele? Esquecemos dele, mas essas lágrimas não vão haver. Sabe o que a gente reclama muito hoje? De injustiça, pobreza, a economia. Lá também nós não vamos precisar chorar por causa de injustiça social, por causa de pobreza, porque o nosso Deus é rico. Nós vamos ver no Apocalipse aqui para frente o tipo de, como é essa Nova Jerusalém, as portas, é coisa riquíssima, riquíssima. Então nós não vamos mais precisar derramar lágrimas por causa de tantas dessas coisas.
Mas eu queria dizer uma coisa. Eu lembro uma época ouvindo ou lendo um livro do reverendo Heber Carlos Campos, o pai, né, que a gente chama, porque tem um Júnior, filho, e ele falando de Deus nesse sentido, e eu tomei um impacto quando eu ouvi ele dizendo assim: mas por algumas razões talvez derramaremos lágrimas lá no céu. E eu fiquei, mas porque a ideia da igreja é que parece que lá no céu nós não teremos emoção, nós não teremos sentimento. Não é assim que muitos de nós pensam? Que parece que nós estamos lá secos um para o outro, olhando, vamos cantar o louvor, o hino e tal, bate as asinhas, cadê a roupinha branca? Parece que nós imaginamos o céu desse jeito, todo mundo reunido ali no polo de lazer, cantando ao Senhor 24 horas por dia, pela eternidade. Meu Deus amado, como é que vamos aguentar? Mas é desse jeito que muita gente imagina o céu, imagina esse lugar celestial. Mas se nós formos olhar para o texto aqui de Apocalipse, ele vai dizer: e lhes enxugará dos olhos as lágrimas. Onde é que Deus vai enxugar dos olhos a nossa lágrima? Lá no novo céu, na nova terra. Nós já estaremos lá. E mesmo estando lá, o Senhor vai enxugar. Se Ele vai enxugar, será que vamos chorar? Porque se nós não fôssemos, se o Senhor poderia dizer, não vai haver mais lágrima, como por exemplo aqui em seguida Ele diz, não haverá morte, não é assim? Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, mas Ele vai enxugar as lágrimas. Poderia ter dito, não haverá lágrimas, mas Ele disse que vai enxugar as lágrimas, e isso é uma coisa que deve chamar a atenção. Por que choraríamos no céu? Que motivos teríamos para chorar? Que motivos teríamos para chorar? Nesse mesmo livro, Apocalipse 7, não sei se dá para projetar, Apocalipse 7, e o versículo 17, vamos ler juntos? Apocalipse 7, 17 diz o quê? Todos. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá do lado da fonte da vida, aí de repente diz, e Deus enxugará as lágrimas. E eu fico imaginando por que eu do lado da fonte da vida, irmã Edmar, eu do lado, lá, e de repente chega Deus e vai enxugar minhas lágrimas. Por qual motivo? Vocês não já pensaram assim? Já meditaram nessas belezas? Mas eu fico imaginando que além de da fonte da vida, quantos outros lugares terão onde eu vou chegar, contemplar, e não vou conseguir conter as lágrimas diante de talvez tanta beleza, tanta formosura. Eu não vou chorar porque alguém morreu, eu não vou derramar lágrimas porque está violento, isso não vai ter. Eu vou chorar porque o arroz aumentou. Não, essas coisas não vão mais ter. Mas fique imaginando se conseguiremos segurar nossas lágrimas diante de tanta beleza e majestade que encontraremos lá. Ah, se Jesus voltasse hoje. Volta, Senhor. Não daria tempo Jonas casar, mas era melhor ir para o céu, né, Jonas? Era melhor ir para o céu. Mas não serão lágrimas de sofrimento, ou não somente de emoção ou de contentamento, mas aqui eu queria trazer minha esposa disse que eu viajo muito no Apocalipse,
né? E ela diz: toma cuidado para não aumentar demais as coisas. Só, irmãos, que eu às vezes eu fico tanto tempo me embelezando com o céu, que às vezes eu aumento mesmo, eu acho. Mas eu fico pensando que esse aumento que eu dou, chega nem perto ainda do que vai ser. Talvez eu não consiga ir naquela direção que talvez seja, porque é tão mais esplêndido. Mas eu prefiro pensar nas coisas lá do alto, do que pensar só nas coisas daqui da terra. Não é isso que ele diz? Não é isso que o Senhor diz? Mas uma das coisas que eu encontro, que eu vejo, que às vezes eu fico imaginando, é que, sabe o que é que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12, ele diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados, cada um segundo as nossas obras. Então, uma das coisas erradas é que nós pensamos que só os ímpios vão comparecer diante do tribunal. Às vezes a gente não pensa que é só os ímpios. Os ímpios já são condenados. Na verdade, eles só vão apartar-vos de mim, maldito, vão para lá. A história do livro serão lidos. Mas João vê um outro livro também. O livro da vida, o livro que está a nossa história. Agora imagine o Senhor, irmão Josué, pegando o livro da vida, onde está a sua história. O que é que ele vai ver? O que é que ele vai ver? O que é que ele vai ler? Durante os tantos anos que você vai fazer agora, 26, 27, 28, não sei, 25, é? A parte de aniversário, não, né? O que é que o Senhor vai ver no livro de história? Dos meus 40 e tantos anos, o que está lá escrito da minha história no livro de Deus? Eu fico imaginando e fico pensando, biblicamente, que o Senhor vai confrontar nós um por um. Todos nós compareceremos diante do tribunal dele. Se assuste não, Lavinho. Um dia você vai ter uma conversa com o seu Deus. Só a gente pensar assim, não é assustador? Dá vontade de chorar já? Ou não? De medo? Mas não se preocupe, porque o que é que ele diz aqui? Ele enxugará as nossas lágrimas. Eu quero que os irmãos imaginem que enxugar as lágrimas é muito mais do que pegar um lenço e dizer assim, está enxugando. Não é isso. É muito mais. É uma necessidade de Deus em nós. É uma necessidade. Pense na sua atitude ou na sua relação hoje com Deus, em relação à palavra de Deus. Pense como é que você tem agido de acordo com a Bíblia, de acordo com a sã doutrina. Quantas vezes você escuta a palavra de Deus e parece que não faz sentido nenhum, você não está nem aí para ela. Você imagina só esse motivo. E logo quando você chegar diante de Deus, o Senhor chegar e dizer assim, meu filho Edmar, como você foi diante da minha palavra? Estou usando Edmar, mas é cada um de nós, vai ter individual. Como você foi? Como você foi fiel à minha palavra? Como foi sua vida no dia a dia? Imagina o Senhor confrontando isso. Edmar, com você lá no céu. Aí o Edmar vai dizer, mas pastor, mas o Senhor não já perdoou os meus pecados? É claro, meu irmão, você não vai ser mais condenado. Você não vai ser mais colocado do lado da esquerda por causa desse dia. Mas o Senhor vai saber de nós, vai confrontar as nossas vidas com aquilo que nós fomos aqui. E é por isso que nós vamos ter uma eternidade
para agradecer a Deus pelo que Ele fez. A gente pensa que o Senhor tem uma amnésia do que nós fazemos aqui. Por isso que muitos crentes fazem o que quer, acha que pode viver a vida do jeito que quer, porque Deus já perdoou, Deus é bom. Sim, irmãos, Ele perdoou em Cristo Jesus. Ele nos lavou de todo o pecado. Mas eu acredito que justo do jeito que Ele é, Ele vai querer uma conversa séria conosco. Sabe, Edmar, quantas vezes, talvez você não olhou devidamente a minha palavra, mas sabe o que? Que às vezes eu fico pensando que Ele vai dizer depois, tudo isso, Edmar, sem pranto. O Senhor vai enxugar suas lágrimas e vai dizer, agora, meu filho, você vai saber o que é realmente amar a minha palavra. Vocês já imaginaram isso, irmãos? Nós vamos chorar de novo. Você não tinha ideia do que era amar a palavra. Você não tinha ideia, mas agora você vai amar. E nós vamos chorar. E eu imagino que mais uma vez o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Os irmãos estão entendendo que não são lágrimas de sofrimento, não são lágrimas de pecado, não são lágrimas de violência, não são lágrimas de injustiça, mas são lágrimas daquele que confronta a nossa vida, que mesmo lá no céu de glória, vai estar conosco, vai cuidar de nós. Ele vai dizer para nós, agora vocês estão me conhecendo. Sabe quantas vezes vocês diziam que me amavam, mas saíam da igreja, parece que não tinha, fazia sentido o que você estava dizendo? Vocês já perceberam quantas vezes vocês cantaram, pregaram ou oraram, e parece que não fazia muito sentido? O Senhor vai falar para nós isso, mas Ele vai dizer também, mas agora eu vou dizer para vocês o que é verdadeiro amor, que está na minha presença. E eu imagino que essa constância de Deus enxugar as nossas lágrimas. Por isso que Ele disse, vocês não vão ter lágrimas. Ele disse, eu vou enxugá-las. Mas vocês vão perceber como vocês vão chorar. Como vocês vão chorar. Imagine quantas pessoas hoje não lamentam, não choram o seu ente querido que já partiu. Já se foi. E não tem como o Senhor tirar, enxugar as lágrimas por completo aqui. Não tem. Porque nós vamos chorar de novo. Mas lá no céu, lá na nova terra, Ele vai enxugar as lágrimas, porque o sentimento de sofrimento, de perca, de dor, nesse sentido, não haverá. Não haverá. Só para a gente pensar, imagine os seus erros, imagine a ofensa que você faz com o Senhor, imagine suas confusões e problemas com sua esposa, seu marido, com seus filhos. E eu não estou falando aqui para pessoas ímpias, não. Estou falando para vocês crentes, nós crentes. Imagine as nossas desarmonias, imagine os nossos comportamentos de pecado ainda que não refletem a palavra de Deus. E o Senhor dizendo isso para nós. Agora imagine também os dons que Deus lhe deu. Todo crente tem dom, não tem? Mas é bem possível se eu perguntar aqui para vocês, quais são os dons de vocês? Talvez muitos crentes nem saibam quais são os seus dons. Mas todos os crentes têm dons. Então imagine você chegando lá no céu e Deus perguntar o que você fez com os dons que eu lhe dei. Não, pastor, mas não vai ser desse jeito. Vocês já leram a parábola dos talentos? Deus deu
Quantidade para um, quantidade para outro, quantidade para outro. E o que foi que Deus disse para aquele que enterrou o seu talento? A gente às vezes não para analisar os textos bíblicos corretamente, mas aquele que enterrou os seus talentos, o Senhor tomou, tirou. O que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu no nosso dia a dia? E se Deus nos confrontasse hoje com isso? Lá no novo céu e na nova terra, Deus chegasse e confrontasse cada um de nós diante disso. O que você fez com o dom que eu te dei? O que você ia dizer? É bem provável. Todos nós aqui choraríamos. Ou vocês acham que não? Ficaria espantado. Ah, Senhor. E sabe o que é que o Senhor talvez ia dizer para nós? Fique imaginando. Não chores, meus filhos. Eu só quero que vocês entendam que daria para vocês terem feito muito mais. Mas agora, na nova terra, vocês vão experimentar do que é viver uma perfeição comigo. Eu não consigo imaginar nós crentes não pensando nessas coisas, irmãos. Essas coisas belas de Deus. Porque a gente acha que a gente chegar lá, a gente está no automático, Deus vem beber, pronto, vamos para o palácio de vocês, está aí a rua de ouro para vocês pisarem. Só pensa que o céu é assim. E às vezes a gente não se prepara espiritualmente para ter um encontro com o Senhor. A gente pensa assim: ah, Senhor, eu quero encontrar contigo. Irmãos, quem fala isso assim com tanta naturalidade? Você já falaram? Toda vez que eu falo isso assim, irmãos, meu coração treme. Quero encontrar contigo, Senhor, mas eu só quero encontrar contigo porque a tua graça está sobre mim. E eu sei que o Senhor vai me confrontar. Eu sei que o Senhor vai me confrontar. Eu sei que o Senhor vai me confrontar. Eu queria ainda, talvez, eu fico imaginando comigo mesmo. Eu olho esse texto e eu fico imaginando o Senhor. E aqui eu quero falar talvez do meu, como eu imagino eu. Meu filho, Manuel Zico, imagina o Senhor chegando dizendo isso para mim, eu acho que eu já caio, estremeço diante do Senhor, de tremor. Mas eu imagino ele olhando para mim e dizendo assim: meu filho, quantas vezes, por quantos anos você pregou a minha palavra? Por quantos anos você falou para um monte de gente sobre santidade, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre orar mais, sobre amar mais a minha palavra? Por quantas vezes você, meu filho Manuelzinho, que você falou sobre isso com tantas pessoas? Aí de repente o Senhor continua dizendo para mim: meu filho, mas quantas vezes você não caiu, tropeçou e foi negligente naquilo que você mesmo falou tantas vezes para as pessoas? Vocês acham que eu vou conseguir ficar sem chorar? O meu Deus me confrontando diante disso? Por isso que eu fico pensando, irmãos, somos nada. Se tem uma coisa que eu diria para os irmãos nesta noite vamos nos preparar para o encontro com o Senhor, porque Ele vai nos confrontar. Então eu fico imaginando Ele olhando para mim e dizendo isso. Quantas vezes, meu filho, você não caiu, tropeçou? Você falou de santidade, quantas vezes para a igreja? Quantas vezes você não foi aquilo que você falou? Mas sabe o que é que me conforta? Eu não sei quais são as palavras, mas eu imagino que nesse momento o meu Deus vai chegar para mim e vai dizer: meu filho, agora você vai saber
que é ser santo. Aquilo que você falava, agora eu vou lhe mostrar o que é realmente ser santo. Sabe, aquela obediência que você pedia tanto a palavra de Deus aos outros, e que você mesmo não conseguia cumprir. Agora, meu filho, eu vou lhe proporcionar uma obediência perfeita. E você vai ser santo. Você vai amar a minha palavra com toda a retidão. E eu acredito que mais uma vez, nesse momento, Deus enxugará as minhas lágrimas. Deus enxugará as minhas lágrimas. Meus queridos, ame o Senhor. Se você não está preparado para a vinda de Cristo, não descuide. Largue esse mundo. Chegue para Jesus, para que naquele dia o confronto seja menor. Seja menor. Caminhe a Cristo. Uma coisa é certa, nenhum de nós vai escapar desse confronto com o Senhor. Porque eu acredito que só depois desse confronto real e fiel, nós vamos poder, irmão Manuel, caminhar livremente, entendendo o que foi a graça mesmo para nós. Entendendo o que foi misericórdia. Visite seu coração e realmente veja se não tem um monte de coisas que você nunca resolveu com Deus. Um monte de coisa que a gente leva no automático. E eu não estou dizendo que nós estamos perdidos, eu estou dizendo que nós somos salvos. Salvos. Coisas escondidas lá que a gente não confessa com Deus, algumas coisas mal resolvidas que fica lá, e eu, não, Senhor, vai levando, mas naquele dia, o Senhor vai confrontar, e vai manifestar para nós sua graça perfeita, e vai enxugar nossas lágrimas. Vinde bendito para o reino eterno. Vinde, vinde. E nós vamos começar a contemplar as coisas de Deus. Que eu fico imaginando. O Apocalipse aqui diz, a fonte da água da vida, eu vou chegar lá e vou olhar e vou chorar. E o Senhor vai enxugar as lágrimas. Eu fico imaginando aquele coro de anjo celestial, Vitor. E se eu já choro vendo os meninos cantando aqui, às vezes a gente não chora da letra da música tão bonita, se eu já me embelezo com isso, imagina se eu não vou cair em lágrimas diante daquele coro angelical celestial. E o Senhor vai enxugando as nossas lágrimas. Imagine isso, irmãos. Imagine o céu se abrindo e o Senhor consolando sua vida, chamando você para o seu reino. Pense na sua história, pense que o Senhor vai confrontar, mas não deixe de visualizar o acorde final. Não deixe, porque senão você vai sofrer. Qual é o acorde final? O Senhor vai confrontar a sua história, confrontar a sua vida, e vai dizer, agora você vai experimentar isso com perfeição. Vai enxugar as lágrimas. Eu queria falar hoje um pouquinho de não haverá morte, mas acredito que é um outro estudo. Não haverá luto, bem ligado à morte, né? Não tem como a gente separar. O pranto também esteja ligado. Ah, pastor, mas você disse que vai ouvir os anjos cantando e vai entrar em pranto. Não, não é. O pranto aqui é por causa da morte. As nossas lágrimas serão lágrimas de contentamento, de entender que estamos diante do Rei dos Reis, dos Reis dos Reis. Baixe sua cabeça agora. Imagine o céu, imagine a nova terra agora. Imagine você encontrando com o seu Deus agora.
Imagine ele relatando agora para você tudo que está no seu coração agora. Imagine ele sondando o seu coração agora. Até as coisas que você não quer colocar diante dele, ele sabe. Mas imagine ele entrando na sua vida agora, confrontando cada um de nós, dizendo cada uma das nossas mazelas, dos nossos pecados. Mas imagine que isso esteja acontecendo lá na nova terra, onde o Senhor vai enxugar suas lágrimas e vai lhe colocar no céu de glória em Cristo. Agora, você pode confessar, rasgar seu coração diante de Deus. E mesmo que tenha alguma coisa que você não consiga colocar diante de Deus, se você chegar diante dele agora, mesmo ele confrontando, ele vai dizer: vinde benditos, eu vou ensinar você agora o que é um coração santo, que ama a mim. Porque só eu tenho capacidade de enxugar suas lágrimas. O nosso lugar é com Cristo. Nosso lugar é com Cristo. Senhor Deus, estamos em um mundo ainda pecaminoso, e nós mesmos, Senhor, igreja tua, com o nosso coração transformado por Cristo, muitas vezes ainda somos infectados ou impactados com a morte do pecado. Mas, Senhor, a nossa esperança é que o Senhor vai enxugar um dia as nossas lágrimas. E assim contemplaremos tua beleza para toda a eternidade. Senhor Deus, olha para nós, escuta nossa oração. Faz com que cada um de nós aqui contemple o céu de glória, o novo céu, a nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.